Boa tarde, esse é o trabalho de teoria da computação sobre o problema de satisfatibilidade booleana e o grupo é Gabriel Souza Moraes e Luiz Gustavo Moraes Teixeira Campos. O problema de satisfatibilidade booleana tem como entrada uma fórmula booleana. O que seria uma fórmula booleana? Uma fórmula booleana é composta pelos seguintes operadores: uma ou mais variáveis que guardam um valor verdadeiro ou falso, o operador NOT, que inverte o valor de uma variável quando aplicado, o operador AND, que compara duas variáveis e emite o valor verdadeiro somente quando duas variáveis são verdadeiras, e por fim, um operador OR, que compara duas variáveis, mas emite o valor verdadeiro quando pelo menos uma das variáveis é verdadeira. O problema, então, possui como entrada uma forma booleana composta por n variáveis. E a saída do problema, já que esse problema se trata de um problema de decisão, é se há como determinar o valor das variáveis de forma que o valor da fórmula se torne verdadeiro. O SAT, como eu havia mencionado, é um problema de decisão. O que isso significa? Que sua resposta é sim ou não, que depende dos valores das variáveis a cada instância do problema. Além disso, o problema também se encaixa na categoria NP-completa, que é para problemas de decisões cuja solução podem ser verificadas em tempo polinomial. Simplificando o problema, você pode encontrar duas novas classificações: os literais, que são variáveis de suas negações definidas como literal positivo e literal negativo, respectivamente, e as cláusulas, que são grupos de literais interligados por um operador OR, também chamado de símbolo de disjunção, tornando assim uma fórmula composta por cláusulas interligadas por operadores AND, ou símbolos de conjunção. Bom, vamos falar agora sobre alguns algoritmos para resolver o problema de satisfabilidade booleana, também conhecido como SAT. Bom, há algumas classes de algoritmos de alto desempenho para resolver o problema SAT, como as variantes modernas do algoritmo DPLL, tais como o algoritmo SHAFE e algoritmos estocásticos de busca local, tais como o AlkSat e GSAT. Bom, um resolvedor SAT do tipo DPLL emprega um procedimento sistemático de busca por backtracing para explorar o espaço de tamanho exponencial das atribuições das variáveis, procurando atribuições que satisfaçam as fórmulas em questão. O procedimento básico da busca foi proposto em dois artigos inovadores no início dos anos 60 e é, hoje em dia, geralmente designado como o algoritmo de Davis-Putman-Logeman-Loveland, DPLL. Os resolvedores modernos de SAT, desenvolvidos nos últimos 10 anos, aperfeiçoam um algoritmo de busca do tipo DPLL, com análise eficiente de conflito, aprendizagem de cláusula, backtracing não cronológico, também conhecido como backjumping, assim como a propagação de unidades dos dois literais vigiados, ramificações adaptáveis e reinícios aleatórios. Verifica-se empiricamente que tais acréscimos à busca sistemática básica são essenciais para resolver as instâncias longas dos problemas SAT. Há resolvedores poderosos disponíveis em domínio público que são muito fáceis de usar, em particular o MiniSat, que ganhou a competição de SAT de 2005, tem apenas cerca de 600 linhas de código. Algoritmos genéticos e outros métodos de busca local estocástica de uso geral estão sendo usados também para resolver problemas SAT, especialmente quando não há ou há apenas um conhecimento limitado da estrutura específica das instâncias do problema a serem resolvidas. Bom, agora vamos nos aprofundar um pouco mais nos detalhes dos algoritmos estocásticos de busca local, GSAT e o AlkSat. Ambos os algoritmos trabalham com fórmulas de lógica booleana que são ou foram convertidas para a forma normal conjuntiva. Começa-se pela atribuição de um valor aleatório para cada variável na fórmula. Se a atribuição satisfaz todas as cláusulas, o algoritmo termina, retornando a atribuição. Caso contrário, uma variável é substituída e repete-se o passo anterior até que todas as cláusulas sejam satisfeitas.
O WalkSat e o GSAT diferem-se nos métodos utilizados para selecionar quais variáveis serão substituídas. O GSAT faz mudanças nas variáveis buscando minimizar o número de cláusulas não satisfeitas com a nova atribuição, ou escolhe aleatoriamente uma variável com alguma probabilidade. O WalkSat escolhe uma cláusula que não está sendo satisfeita pela atribuição atual e então substitui uma variável dentro dessa cláusula. A cláusula é escolhida aleatoriamente entre as cláusulas não satisfeitas. A variável escolhida tornará não satisfeitas o menor número de cláusulas anteriormente satisfeitas. Essa variável também é escolhida de forma aleatória. Quando se escolhe de forma aleatória, o WalkSat garante pelo menos uma chance de fixar uma atribuição atualmente incorreta dentro do número de variáveis na cláusula. Ao escolher uma variável ideal de forma aleatória, o WalkSat irá fazer menos cálculos do que o GSAT, pois considerará uma quantidade menor de possibilidades. O algoritmo poderá reiniciar com uma nova atribuição aleatória se não for encontrada uma solução por muito tempo. Essa é uma forma de escapar dos mínimos locais de cláusulas não satisfeitas.